Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo número 4, verso 10 ao 23. Alegro-me muito no Senhor por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade, e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em participar das minhas aflições. Sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto ao dar e receber, mas somente vós. Pois, enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supristes as minhas necessidades, não só uma vez, mas duas. Não que eu procure doações, mas procuro o fruto que amplie o vosso crédito. Mas tenho tudo. Até em excesso, tenho amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito, o que enviastes, como aroma suave, como sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Cumprimentai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos cumprimentam. Todos os santos vos cumprimentam, principalmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Irmãos, o tema da minha palavra hoje é o segredo para viver contente. O apóstolo Paulo aquele era alguém que conseguia encontrar satisfação mesmo em meio às dificuldades. Se você lembra do contexto, ele estava preso em uma espécie de prisão domiciliar. E essa semana, o irmão me fez uma pergunta muito interessante. Ele falou assim, mas como é que era essa prisão domiciliar? Porque quando você fala prisão domiciliar, dá a impressão que é, igual o Lula lá, fica tranquilo na casa dele. Esses presos políticos que têm liberdade para ir e vir, para comer, para comprar o que quiser. Como é que era? Eu falei, bom, não era bem assim. Provavelmente a casa de Paulo era uma casa simples, porque ele não tinha muitas condições de alugar uma boa casa. E ele ficava acorrentado a um carrasco romano 24 horas por dia. Talvez não tivesse nem liberdade para ir num banheiro. Então, realmente, ele enfrentava uma situação muito difícil. Com o aluguel de sua própria casa, ele também provavelmente arcava com suas despesas. Não é igual hoje, né? Que o Estado tem que bancar os presos. Né? Não, provavelmente o apóstolo Paulo se bancava ali naquela prisão. Ele, como nós podemos então ver, ele estava em uma prisão precária. Então ele não tinha uma vida de luxo ali. Ainda assim, ele vai nos dizer aqui que aprendeu o segredo para estar contente ou satisfeito em toda e qualquer circunstância. Nós temos hoje a teologia da prosperidade, que diz que você só pode ter uma vida plena se você tiver muito. Se você alcançar bens, riqueza, saúde, status social. Tudo menos que isso é uma vida miserável. Então, diante disso, nós fazemos uma pergunta. Será que é possível viver contente mesmo tendo pouco? Porque, na verdade, essa é a nossa realidade. A maioria de nós é pobre, tem pouco. Né? São poucos aqueles que alcançam um alto escalão da sociedade e uma vida abastada. A maioria é simples. É simples. Então, é possível viver contente mesmo tendo pouco? E se sim, qual é o segredo para viver satisfeito em toda e qualquer circunstância? O que nós precisamos fazer? Qual a atitude que nós precisamos ter para que nós possamos encontrar essa satisfação que independe da circunstância? É o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar nessa carta, nessa noite. Portanto, o meu primeiro princípio é: creia na providência de Deus. O apóstolo Paulo em Filipenses 4:10 diz assim: alegro-me muito no Senhor por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual na verdade estáveis lembrados, mas nos faltava oportunidade. Irmãos, é bem verdade que o apóstolo Paulo, ele estava no campo missionário e precisava de recursos. Embora neste momento ele estivesse preso, como eu disse, provavelmente ele arcava com suas despesas. E era necessário, então, que as igrejas o ajudassem. Paulo, inclusive, em 1 Timóteo 5,18, vai dizer que o trabalhador é digno do seu sustento, é digno do seu salário. Nós vamos para 1 Samuel 30:24 e vemos que numa guerra havia duas partes. A parte que guardava as bagagens e a parte que ia para o campo, para a frente da batalha. E o apóstolo Paulo podemos dizer que era esse soldado que estava à frente da batalha, enquanto as igrejas, os filipenses, eram esses soldados que guardavam a bagagem e, quando necessário, enviavam algum recurso para ajudar o apóstolo Paulo. Paulo ele precisava de recursos.
Ele precisava de sustento. Mas é interessante que ele não pedia. Nós não encontramos em nenhum lugar o apóstolo Paulo dizendo: ó, igreja dos Filipenses, envia aí um recurso que eu estou precisando. Ele não ficava pedindo. Ó, igreja dos Tessalonicenses, Colossenses, eu preciso de um recurso aqui, eu sou servo de Deus, envia alguma coisa aí, uma oferta. Não. O que nós observamos na Escritura é que sempre que o apóstolo Paulo tinha alguma necessidade, ele rogava ao dono da obra, a Deus. A Deus. Eu estava ouvindo na rádio essa semana, irmãos, é uma tristeza. Experimente essa tortura psicológica. Você abre lá e tem, além da pregação que é uma heresia total, os pastores não param de pedir. Eu estava vendo esses dias, né, uma música triste, assim, tocante, né, uma música que toca seu coração. Aí, estamos precisando de extintor para a igreja, estamos precisando de cadeira, precisando disso, daquilo, as crianças. Faz um apelo emocional e deposite, envie algum dinheiro para nos sustentar na obra. Veja que essa atitude é totalmente contrária da atitude do apóstolo Paulo aqui, que sempre que necessitava de algo, clamava a Deus. Eu fico pensando, se Deus incubiu esses pastores para então ter uma programação e anunciar o evangelho, será que ele não é poderoso o suficiente para também sustentar? Precisa a todo momento ficar pedindo? A ordem bíblica, é claro, é que os obreiros devem ser sustentados pela própria obra, como vai dizer 1 Coríntios 9,14. Assim o Senhor também ordenou, é uma ordem, aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Que vivam do Evangelho. Você pode me questionar, mas tudo bem que tem essa ordem que o apóstolo Paulo diz aí, mas ele mesmo trabalhou. É verdade, o apóstolo Paulo trabalhou enquanto ele esteve na igreja de Corinto. E por quê? Porque ele não queria ser motivo de escândalo para aquela igreja e para os falsos profetas, os falsos crentes, os falsos mestres que o acusavam de ser um mercenário, que o acusavam de estar pregando o evangelho com algum objetivo, com o objetivo de ganhar alguma coisa. Porém, se você for ler o texto, você vai observar que o apóstolo Paulo, mesmo montando tendas, mesmo trabalhando, ele teve que receber também uma ajuda complementar, da qual as igrejas da Macedônia, entre elas Filipos, ajudou o apóstolo Paulo ali. Irmãos, o trabalho missionário, ele tem realmente um custo. E a igreja, ela precisa se envolver nisso aí. Não é sempre que você vai abrir uma igreja, um lugar, onde tem uma casa, onde você possa se hospedar, onde você vai ser sustentado ali por alguns dias ou meses, até que a obra se desenvolva ali. Geralmente, quando você vai para um campo missionário, a igreja envia algum recurso, a igreja sustenta, é feito de viagens, é assim que funciona. É assim hoje e era assim na época do apóstolo Paulo. Paulo, ele trabalhou, mas para ele era bem claro que aqueles que vivem da obra e anunciam o evangelho deveriam ser sustentados por ela. Hernandes Dias Lopes vai dizer o seguinte: há pastores que tiram couro das ovelhas. Isso é verdade, né? Há pastores que estão ali à frente de uma igreja simplesmente por aquilo que eles podem obter da igreja, o lucro, né, o dinheiro, o couro das ovelhas. Mas ele vai completar: mas há ovelhas que também tiram o couro do pastor. São os dois extremos. O pastor mercenário, que quer tomar tudo, que quer usufruir das ovelhas, e também as ovelhas que também querem sugar o pastor ao máximo. Então isso tem que ter um ponto de equilíbrio. O apóstolo Paulo vai dizer que essa igreja se uniu a ele quanto ao dar e receber. É uma via de mão dupla, não apenas uma via. Então, dito isso, qual é a forma bíblica que Deus estabeleceu para que a igreja seja sustentada? Ora, o dízimo e as ofertas. É através do dízimo e as ofertas que a Bíblia vai dizer que o pastor, o obreiro, deve ser pago, é o que nós chamamos de prebenda, ou salário pastoral, juridicamente é prebenda. É com o dízimo e a oferta que se faz a manutenção no prédio. Os irmãos têm visto aí a reforma que nós temos feito, né? Água, luz, aluguel, tudo isso é pago também com dízimo e oferta. E também é com dízimo e oferta que os necessitados são assistidos. Aí, com base nisso, alguém vai dizer: então eu quero dar meu dízimo em cesta básica, né, já que é para ajudar os necessitados. Mas como eu disse, o dízimo ele não ajuda apenas os necessitados, também há o obreiro, há a manutenção do prédio e também os necessitados. Então, o ideal é que se dê em dinheiro. Na verdade, né, nós vemos que muitas das ofertas que eram enviadas ao apóstolo Paulo não eram em alimento, mas em dinheiro. Porque dessa forma, ele poderia administrar o recurso da forma que fosse mais apropriada naquele momento. E aqui nós vemos que muitos hoje,
eles não vivem, eles não sobrevivem do dízimo e da oferta. E nós temos então igrejas que promovem campanhas, tudo envolvendo dinheiro, votos, venda de objeto. Irmãos, isso não é bíblico. Não existe respaldo na Bíblia para que se faça isso. É uma heresia. O que essas pessoas estão fazendo é realmente um assassinato ao Evangelho. É um escândalo. A Bíblia diz que a igreja deve se sustentar apenas e unicamente com dízimo e com oferta. Nada mais. Não são campanhas, votos ou objetos. Não, é o dízimo e a oferta. E nós vemos aqui que o apóstolo Paulo era a favor desse tipo de prática. Porque ele vai se alegrar com a renovação dos votos e o cuidado para com ele. E é exatamente aqui que nós temos o propósito dessa carta. Porque o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Filipenses? São vários motivos. O apóstolo Paulo estava preso em Roma e recebe então a visita de Epafrodito com essa oferta, com essa ajuda financeira e também com notícias da igreja de Filipos, aquela igreja que havia sido plantada há 10 anos. E então ele aproveita para escrever algumas orientações, algumas exortações, admoestações, mas principalmente para agradecer à igreja, para agradecer a renovação daqueles votos, a renovação do cuidado. Agradecer à igreja de Filipos pela oferta enviada através de Epafrodito. E você precisa lembrar que naquela época, irmãos, não tinha Pix. Não dava para fazer transferência instantânea. Então, como é que era enviada essa oferta? Geralmente através do mensageiro ou pessoalmente. E, portanto, isso demorava um pouco. Porque naquela época, o transporte era um pouco limitado. Ou você iria a pé, ou você iria com algum animal, um cavalo, um jumento, um camelo. Ou então, se fosse um outro continente, ou cruzasse algum lugar que tivesse litoral, tinha também o transporte marítimo. Mas era basicamente isso. E tudo isso era muito demorado. Por exemplo, se eles quisessem enviar uma oferta para o apóstolo Paulo hoje, em julho, chegaria apenas talvez em agosto, setembro ou outubro. Ou seja, demoraria. Era um processo. Tudo isso o apóstolo Paulo vai dizer que é o que demorou um pouquinho, é o que contribuiu para que eles demorassem um pouco para contribuir. Mas ele estava ciente que aquela igreja realmente era uma companheira de lutas. Irmãos, de Filipos a Roma, havia uma distância mais ou menos de 1.270 quilômetros. Isso é muito longe. Esses dias eu fui em Engenheiro Caldas, Minas Gerais, 800 quilômetros mais ou menos, 11 horas de carro. Para ir e para voltar. 22 horas, ida e volta. Agora você imagina naquela época. A dificuldade era muito maior, o desconforto era muito maior e a despesa também. Inclusive o apóstolo Paulo vai dizer que Epafrodito chegou lá doente, a ponto quase de morrer se Deus não tivesse misericórdia. Mas a distância não impediu que a igreja de Filipos fosse generosa com o apóstolo Paulo, o ajudasse no desempenho da obra. Wisby vai dizer o seguinte: os filipenses se preocupavam com o apóstolo Paulo, mas até então não havia tido a oportunidade de ajudar. Ou seja, talvez não houvesse mensageiro, talvez não houvesse recurso, algum motivo que os impedia naquele momento. Ele vai continuar. Muitos cristãos hoje têm a oportunidade de ajudar, mas lhes falta interesse de ajudar. Veja que a distância não impedia os filipenses de se associar ao apóstolo Paulo, quanto ao dar e receber. Mas muitos hoje têm a facilidade e não fazem. E os motivos são vários. Entre eles, falta de fé. A maioria de nós ganha um salário mínimo e meio. E digamos que você ganha um salário mínimo, R$1.100. O dízimo seria 110. E para você, às vezes, que ganha pouco, você vai dizer, poxa, isso vai fazer falta no final do mês. Então você pensa, espera um pouquinho. Deixa eu ter um pouquinho mais. Que aí eu vou ser até generoso com a igreja. Eu posso até dar um pouco mais. Porém, não é assim que acontece, irmãos. A Bíblia é bem clara de dizer que quem não é fiel no pouco também não é fiel no muito. É assim que funciona. E você tende a gastar conforme a quantidade de recursos que você tem. Se você não tiver uma disposição de coração para contribuir, você nunca vai contribuir. Veja que os filipenses, eles tinham uma disposição de coração, só lhe faltava oportunidade. E Deus dê graça para que a gente tenha essa disposição de coração, como tinham os filipenses. Irmãos, você acha mesmo que se você cuidar das coisas de Deus, Ele também não vai cuidar de você? Eu me lembro uma vez que eu estava em Goiânia, quando eu estudava, e teve um dia lá que eu estava meio para baixo, porque eu precisava ir para o PG à noite. Eu gastava cerca de 15, 20 reais para ir,
por aí, um pouquinho menos talvez. Era bem longe, era mais ou menos como daqui em Taubaté, era um setor bem afastado de onde eu morava. E eu tava mal, falei, caramba, como é que eu vou pro PG hoje? Eu não tenho dinheiro, vou ter que pedir, sei lá, pro meu pai, para alguém. E eu não queria pedir, né? Eu tava mal ali, tava só Deus, tem PG à noite. E aí foi a parte da manhã estudando. Aí a parte da tarde eu fui pro trabalho, trabalhava na lanchonete lá, o setor mais maravilhoso. Só que não, né? E aí tá, eu tava lá, tava quase na hora de PG, já tava passando ali meu serviço. E aí tava andando pelos corredores da igreja. De repente esbarrei com um cara. Ele falou, você me emprestou um notebook aquele dia, cara. Nossa, nem te agradeci. E tirou R$20 e me deu. E era praticamente a quantia que eu ia precisar para poder ir para o PG naquele dia. Então veja, quando nós cuidamos das coisas de Deus, irmãos, Deus ele cuida de nós. Você pode dizer, poxa, olha que coisa pequena, algo tão simples, não é? É verdade, porque Deus ele cuida de nós nos mínimos detalhes, nas coisas pequenas e também nas coisas grandes. O nosso Deus ele não está a par do que está acontecendo conosco. E o seu desejo é que nós também sejamos cuidadosos com as suas coisas. Eu gosto muito da história de George Miller, de Bristol, Reino Unido, Inglaterra. Este homem, ele baseado naquele texto que Deus é o pai dos órfãos e das viúvas, ele decidiu abrir um orfanato que abrigava milhares de crianças. Mas houve uma época que tinha 1000 crianças ali no orfanato. E faltou pão. Imagina, você às vezes tem 2 ou 3 crianças, já fica preocupado com o pão da manhã. Caramba, hoje não tem dinheiro para comprar pão, para dar café com leite para as crianças. Agora imagina, 1000 crianças, órfãs. O orfanato entrou em desespero. Falei, e agora o que a gente vai fazer? O que a gente vai dar para essas crianças? Não tem pão, não tem nada. George Miller, faça alguma coisa, peça a alguém. Eu não vou pedir nada a ninguém. Eu vou pedir a Deus. A Deus. Então ele fez uma oração simples, curta e objetiva. Apenas, Pai dos órfãos, falta pão. Em nome de Jesus, amém. E a história vai continuar dizendo que naquele dia, a rainha achou que os pães haviam passado do ponto. E os padeiros, para não jogarem fora, se dirigiram ao orfanato de George Miller e falaram, George Miller, está aqui o pão. A rainha disse que passou do ponto, ficou um pouco mais assado, e para não jogar fora, eis aqui. Ele glorificou a Deus. Então veja como Deus cuida dos seus filhos. Aqueles que cuidam das coisas de Deus são também cuidados por eles. Mas ainda, uma outra história a respeito de George Miller, este homem de fé. Diz que certa vez Charles Spurgeon foi pregar em Bristol, Reino Unido, onde George Miller morava e tinha o seu orfanato. E ele foi para uma conferência e recebeu uma oferta de 300 libras na época, o que era bastante, não era pouca coisa. E Charles Spurgeon orando, ouviu a voz de Deus, segundo ele, sentiu em seu coração e seu espírito que ele deveria dar aquela oferta para George Miller. E Spurgeon ficou em crise e falou, Deus, mas e os órfãos de Londres? E Deus, eu quero que você dê essa oferta para George Miller, para os órfãos de Bristol. E Spurgeon falou, amém. Se dirigiu a George Miller e disse, olha, eu sinto em meu espírito que o Senhor me manda te entregar essa oferta, 300 libras. E George Miller exclama então, é a exata quantia que eu orei pedindo a Deus. E os dois se abraçaram e choraram. E veja, irmãos, veja como Deus é provedor. Mas aí tem uma questão aqui, não é? Porque Spurgeon deu as 300 libras para o orfanato de Bristol, mas agora e as crianças de Londres? E os órfãos de Londres? Seria meio que tapar o sol com a peneira. Então, Charles Spurgeon voltou para Londres e falou, Deus, e agora, né? Como é que vamos fazer com os órfãos aqui? E diz então que em seu escritório havia um envelope, uma carta com 300, o valor equivalente a 300 libras. E ele exclamou, eis o Deus. George Miller, inclusive, vai ter um diário onde está registrado mais de 50 mil orações respondidas. Irmãos, observe como o nosso Deus, ele é provedor. Ele cuida de nós, e se eu fosse conversar com você, nós teríamos inúmeras histórias do cuidado de Deus para conosco. Ora, se Deus tem cuidado de nós, por que não cuidaremos nós das coisas de Deus? Mateus 6 vai dizer que Deus cuida das aves que não ajuntam, e também das plantas que não tecem roupas. E Deus as veste de uma forma que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu. Estas que hoje existem e amanhã são lançadas no fogo. Será que Deus não teria maior cuidado para nós? Não valemos mais nós do que aves ou plantas? É claro que sim. É claro que sim.
Portanto, eu te pergunto, qual a sua necessidade hoje? O que você precisa para dar um passo de fé e deixar que Deus cuide de você à medida que você cuida das coisas dele? É no seu casamento você precisa de uma restauração? É financeiramente? É um trabalho, é uma porta de emprego? O que quer que seja, a Bíblia diz que nós podemos fazer como o apóstolo Paulo e clamar a Deus, pois Ele é provedor, Ele cuida dos seus filhos, Ele cuida do seu povo. Lembre-se que um dos nomes de Deus é Jeová Jirê, o Deus provedor, o Deus que provê para os seus filhos. Portanto, eu gostaria de te incentivar a fazer como a igreja de Filipos, a cuidar das coisas de Deus e deixar que Deus cuide das suas coisas. Segundo princípio, saiba de onde vem a sua força. Está registrado aí do verso 11 ao 13. Vamos para a leitura. Diz assim: Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome. Tendo muito ou enfrentando escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele fica imensamente alegre. Inclusive no verso 10 vai dizer, alegro-me muito. Ele não ficou pouco alegre não em receber aquela oferta. Ele ficou muito satisfeito, muito alegre. Mas alguém, então, poderia desconfiar das intenções do apóstolo Paulo. Falar, apóstolo Paulo, você ficou alegre porque recebeu uma oferta, né? Seu mercenário, seu ganancioso. E para então, não haver essa dúvida e não dar munição aos adversários para o acusarem disso, ele vai dizer que aprendeu a estar satisfeito em toda e em qualquer circunstância, tendo muito ou tendo pouco. Paulo aqui demonstra que o seu contentamento é ultra circunstancial. Ele não está preso às circunstâncias. De forma que se ele tem muito, ele não despreza isso, ele desfruta daquilo. Mas se ele tem pouco também, ele não reclama. Ele não murmura. Ele vive aquele momento e desfruta do que Deus deu naquele momento. Mas hoje nós somos tão presos às circunstâncias. Há pessoas que só sabem ficar bem se as circunstâncias são boas. Se tem dinheiro no bolso, um bom emprego, saúde, né? Se ela tem essas coisas, está bem. Se não tem, fica mal. E é exatamente aí onde a teologia da prosperidade fisga essas pessoas. Porque, irmãos, cara, vamos ser sérios aqui, todo mundo aqui quer ter uma vida tranquila financeiramente. Queremos ter aí um emprego estável, saúde, uma boa família. Todos nós queremos isso, não é? E é exatamente isso que a teologia da prosperidade promete assim. Num passe de mágica. Então as pessoas caem, são fisgadas por estes embusteiros. E por quê? Porque o seu contentamento não é ultra circunstancial. O seu contentamento está ligado às circunstâncias. De forma que ela pensa ou tem para si que se ela não tiver essas coisas, a vida dela é a mais infeliz de todas. É a mais infeliz de todas. Então você fala, poxa, eu estou desempregado, não tenho dinheiro. A minha vida é uma porcaria. Mas não. O apóstolo Paulo estava aqui vivendo um momento de escassez, mas ele diz, eu sei viver nessa circunstância, eu aprendi. Mas um outro tipo de pessoa, aquela que só consegue se alegrar com a desgraça alheia, com a desgraça do outro. Por exemplo, ela olha para o seu sapato e fala, meu sapato não é tão bom, mas tem gente que não tem pé. Então eu consigo estar contente. Né? O meu carro não é tão bom, mas tem gente que está andando de bicicleta. E por aí vai. E por aí vai. Ou seja, alguém que só consegue se alegrar se comparando com o outro e vendo se a situação do vizinho está inferior à sua. Se a situação do vizinho está inferior, então ele consegue se sentir contente, alegrar. Graças a Deus, pelo menos, aquele ali está um pouquinho pior que eu. Esse também não é o tipo de contentamento, é o tipo de alegria que o apóstolo Paulo fala aqui. Mas, há um outro tipo de pessoa que não consegue ficar contente com o que tem porque reclama de tudo. A comida está ruim. A casa que mora não é a mais apropriada, não é a melhor. O carro que tem é uma porcaria, não serve, precisaria ser o melhor. A esposa que tem, a desgraça total. Aquela do vizinho é melhor. Devia ter uma outra esposa, devia ter casado com aquela outra. Os filhos que tem são os piores do mundo. O filho do vizinho é Deus no céu e o filho dele na terra. Mas o seu filho é como se fosse a própria encarnação do diabo.
O seu filho não presta. Reclamam da igreja que frequentam. A pregação do pastor Valmeiro Anderson é até boa, mas se fosse Augusto Nicodemos... Aí eu respondo, até eu. Nós precisamos ser gratos pela igreja onde fomos colocados. Onde Deus nos plantou. Quantas pessoas até frequentam a igreja, mas reclamam o tempo todo. O tempo todo. Do pastor, do líder, dos irmãos, da estrutura, do lugar, do trabalho. Às vezes a pessoa ela não é satisfeita com o seu trabalho, ela reclama. Esse trabalho, meu Deus do céu, é aquele trabalho que coloca o pão na sua mesa, seja ele bom ou ruim. Então nós precisamos aprender a ser gratos. Reclamar das coisas que Deus nos dá, das dádivas que temos, é ingratidão para com Deus. Certamente você pode não ter tudo o que deseja, mas sem dúvida você tem muito mais do que merece. Muito mais. Muito mais. O apóstolo Paulo que ele vai dizer que aprendeu. E essa palavra que aprendi, ela no seu original tem um significado muito importante. Significa ser iniciado em um segredo, que era muito usado pelos estoicos, muito aderido pela filosofia estoicista. Era uma linguagem própria de religiões pagãs, onde a ideia era mais ou menos aprender os segredos mais íntimos de uma religião. Por exemplo, a maçonaria. Temos aí a maçonaria, nenhuma religião, acho que é uma irmandade. Mas é mais ou menos assim que funciona, né? Alguém tem que te iniciar. Você não pode simplesmente falar, eu sou maçom. Irmãos, crente não é maçom, viu? Só estou dando ilustração. Crente não pode ser maçom. Mas aí, ok. Aí conhece uma pessoa na maçonaria, essa pessoa inicia aquela outra e ela vai então aprendendo os segredos íntimos daquela organização, daquela irmandade, à medida que ela vai conquistando graus ali dentro. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que ele foi iniciado nos segredos mais íntimos do cristianismo. E os filipenses, ao ouvirem essa palavra no original, eles diriam, peraí, agora o apóstolo Paulo vai falar algo importante. Agora ele vai nos dar uma chave, um segredo. Isso é um passo adiante no cristianismo. É um momento mais profundo no cristianismo. Então eles parariam e prestariam muita atenção no que ele iria falar adiante. E Paulo aqui então o que ele vai dizer? Ele vai dizer que ele aprendeu através de experiência própria a passar por todas as circunstâncias. Ter muito, ter pouco, ter abundância, ter escassez, fartura ou fome. E se você falar para 2 Coríntios 11, do verso 16 ao 33, você vai ver que realmente o apóstolo Paulo sofreu muito. Né? Naufragou várias vezes, né? Ficou na penumbra da noite, passou fome, foi perseguido pelo seu povo, pelos gentios, apedrejado, chicoteado, nudez, fome e muitas outras coisas. O apóstolo Paulo, realmente o que ele estava falando aqui, não era embasado em algo que ele ouviu, mas algo que ele aprendeu por experiência própria. E portanto ele havia descobrido o segredo para então passar por toda e qualquer circunstância. Então os filipenses estavam esperando o apóstolo Paulo dizer qual é o segredo. E esse segredo está exposto no verso 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu sei que a interpretação desse texto é muito errada hoje. Como é que as pessoas leem o verso 13 e entendem? Elas entendem esse versículo da seguinte forma: que você pode fazer qualquer coisa, mesmo que seja pecado. Ora, se eu posso todas as coisas no Deus que me fortalece, por que eu não posso fazer isso? Não interessa se é certo ou não. Deus me capacita para isso. Se Ele que está me capacitando, que mal há nisso? Essa não é a forma correta de interpretar esse versículo. O segundo é que você pode realizar todos os seus sonhos. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso eu posso ser um jogador de futebol, um astronauta, e por aí vai. Peraí, a pessoa tem 80 anos, nunca estudou e pode ser um astronauta? Tudo pode naquele que o fortalece? Não tem como. Não tem como, não é isso que o texto está dizendo. Não é o poder para realizar todos os seus sonhos. Não é isso que a Escritura declara. Há outros também que dizem que podem todas as coisas e coisas fantasiosas impossíveis. Por exemplo, voar. Eu posso todas as coisas, então eu posso voar. Mas tudo bem, você fala, isso não acontece, né? Eu vi um relato de uma vez de um pastor que, com base na fé e que ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia, ele falou, então eu posso andar sobre as águas. Então ele pediu para um marinheiro levar até alto mar e falou, é aqui que eu vou andar sobre as águas igual Jesus e Pedro. E então ele foi e adivinha o que aconteceu? Morreu afogado. Morreu afogado.
Irmãos, não, você não pode todas as coisas que você deseja. A Bíblia vai dizer que Davi ele tinha um desejo legítimo. Construiu o templo para Deus. Mas ele tudo podia naquele que o fortalecia? Não, Deus falou, você tem muito sangue na mão, você não vai construir, vai ser o seu filho. Mesmo em coisas legítimas, irmãos, amores. Mesmo em coisas legítimas, irmãos. Nós não podemos tudo. Há coisas que Deus simplesmente diz, não é você que vai fazer, é o outro. Então o que o apóstolo Paulo queria dizer aqui? O que ele estava dizendo? Ele está dizendo que ele poderia passar por toda e qualquer circunstância, porque a sua força vinha de Deus. Porque Jesus o fortalecia. É isso que ele está dizendo aqui. Eu gosto muito da versão Nova Tradução Linguagem de hoje, neste versículo, que traduziu da seguinte forma: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. É exatamente isso. Não é que você pode todas as coisas, mas é que Jesus está ao seu lado para passar por qualquer adversidade. Por qualquer adversidade. Às vezes Deus ele não vai mudar as circunstâncias. Não. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles não deixaram de ser lançados na fornalha, mas a diferença é quem os fortalecia naquele momento. Era quem estava do lado deles. O Senhor Jesus. Às vezes Deus não vai mudar as circunstâncias, mas Ele vai te capacitar para que então você possa aprender com aquelas circunstâncias e passar por ela. Lembra o apóstolo Paulo? 3 vezes orei ao Senhor e pedi que Ele arrancasse esse espinho da carne, porém o Senhor respondeu, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Foi essa a resposta que Deus para Paulo. Às vezes Deus não vai mudar as circunstâncias, mas saiba que você pode passar por elas, porque Jesus, Ele está conosco e nos dá a força para passar por qualquer situação. Muitos não sabem lidar com as situações que acontecem na vida, como a perda, o luto, o desemprego, a enfermidade, que são coisas comuns que nos atacam. E todos nós estamos sujeitos e expostos a isso. E qual é a solução deles? Qual é a solução que eles tomam para si? Ora, muitos se entregam a vícios, drogas, bebidas, prostituição e noitadas. O problema é que tudo isso é apenas um anestésico. Que quando o efeito passa, a dor é ainda mais insuportável. Essas coisas não têm a capacidade de nos levar a transpassar pelas dificuldades da vida. Imagine a pessoa que brigou em casa, o esposo que brigou em sua casa. E aí ele não consegue resolver a situação com seu esposo, o que ele vai fazer? Ele vai para um bar. E lá ele enche a cara. E quando ele volta para casa, ele não tem apenas um problema, ele tem 2. O primeiro problema, que ainda está lá com a esposa, e o segundo problema, que ele bebeu, está alterado, e às vezes pode agredir a esposa, pode fazer coisas que podem ter uma consequência como cadeia. Eu sei que a geração 80, 90, 2000 não aprendeu a lidar com confrontos. Não aprendeu a lidar com situações. O tempo todo você vê pessoas tentando fugir das circunstâncias, dos problemas, de confronto. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos, às vezes, olhar para os olhos da tormenta, para o olho do furacão e passar por ele, ciente de que Cristo está conosco. Não devemos dar vazão para essas coisas que não têm eficácia alguma para nos fortalecer. Pelo contrário, são apenas um adendo que tornarão a dor ainda maior e o sofrimento ainda mais insuportável. O crente, ele não age assim. E com isso, eu não estou dizendo que nós somos masoquistas. Nós não temos prazer no sofrimento, nós não queremos sofrer. Mas se o sofrimento vem até nós, se a desgraça vem até nós, nós sabemos em quem temos crido. E onde podemos encontrar força no dia da calamidade. O Salmo 91 declara que Deus é o nosso refúgio e fortaleza no dia mau. Eu sei que muitos hoje dizem o seguinte: a força está dentro de você. A força está na sua mente, pense positivo. E era mais ou menos como os estoicos pensavam. Mas o que a Bíblia declara é que a nossa força não vem de nós mesmos. A nossa força vem de Deus. Olha o que declara o Salmo 28, verso 7 e verso 8. O Senhor é minha força e o meu escudo. Nele meu coração confiou, eu fui socorrido. Por isso meu coração salta de prazer e eu louvarei com meu cântico. O Senhor é a força do seu povo. Ele é a fortaleza salvadora para o seu ungido. Irmãos, a nossa força não vem de coisas externas. Ela vem do Senhor. O apóstolo Paulo tinha compreendido isso. E ele vai dizer que esse é o segredo. É a chave de viver uma vida contente.
Irmão, sem Deus, sem Jesus, nós não podemos fazer nada. A Bíblia vai declarar em João 15:5 que Jesus é a videira e nós somos os ramos. De forma que aquele que está separado da videira não pode fazer nada. Jesus declara, sem mim nada podeis fazer. Somente aqueles cuja força vem de Jesus podem dizer, como o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 12:10. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que estou forte. Irmãos, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Quando nós temos Jesus, não interessa a circunstância, nós conseguimos encontrar força nele, para então nos levantarmos, caminharmos, e enfrentarmos e transpassarmos aquelas dificuldades. Então, nós precisamos saber de onde vem a nossa força, de onde vem a sua força. Há pessoas que a sua força vem do seu próprio intelecto. Há pessoas que vêm da sua própria força natural, das oportunidades das pessoas, do seu conhecimento, da sua experiência. E sabe o que acontece? Às vezes as coisas estão dando errado justamente por causa disso. Porque enquanto você estiver usando a sua força, Deus está quietinho no canto dele, esperando que sua força seja drenada, para que então, quando você chegar ao fundo do poço, você possa clamar, Deus, eu não tenho mais forças. Toma a rédea, toma o controle, toma a direção. Então Deus vem e te conduz. Deus vem e te dá graça e te dá força para lidar com os infortúnios desta vida. Terceiro princípio. Seja grato às pessoas e a Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que esse é o terceiro segredo para viver uma vida contente. Olha o que ele diz aí do verso 14 ao 20. Todavia fizeste bem em participar de minhas aflições. Sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto ao dar e receber, mas somente vós. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supriste as minhas necessidades, não só uma vez, mas duas. Não que eu procure doações, mas procuro fruto que amplie o vosso crédito. Mas sem tudo, até em excesso, tenho amplos suprimentos depois que recebi de Epafrodito o que enviastes, como aroma suave, como sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja dada glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo aqui ele vai elogiar e agradecer a atitude dos filipenses. Ele vai dizer que eles agiram bem em ser coparticipantes das suas aflições, dos seus sofrimentos. E a igreja de Filipos realmente foi uma companheira do apóstolo Paulo em seu ministério. E o supriu em suas necessidades diversas vezes, pelo menos aí 4 que nós conhecemos. A primeira foi em Tessalônicas, onde ele relata aqui, em Filipenses, onde eles ajudaram, não apenas uma vez, mas 2 vezes. Irmãos, Tessalônica não era tão longe de Filipos, ficava a cerca de 165 quilômetros. A segunda vez que nós vemos a igreja da Macedônia, entre elas os filipenses, contribuindo e ajudando o apóstolo Paulo, é na igreja de Corinto, onde ele teve que trabalhar, montando tendas, e ainda assim receber alguma oferta para complementar a sua renda. E nós vemos, mais uma vez, os filipenses sendo coparticipantes. Irmãos, Corinto já ficava um pouco mais longe, 690 quilômetros. E por último, nós vemos aqui a própria carta de Filipenses, que é escrita para agradecer a ajuda que os filipenses estavam enviando ao apóstolo Paulo, quando ele estava preso em Roma. E Roma, irmão, já era bem distante, já era 1.270 quilômetros, mais ou menos. Ou seja, veja que essa é uma igreja que realmente se associou ao apóstolo Paulo. Talvez com a sua ajuda em Tessalônica, está perto, imagine daqui até São Paulo. É perto, daria para você ir lá pessoalmente, sustentar, levar uma oferta. Mas então o apóstolo Paulo continua a sua viagem missionária e vai para Corinto. Já é um pouco mais longe. 690 quilômetros, irmãos, não é daqui ali na esquina não. É muito chão. Mas ainda assim a igreja continua mantendo a sua aliança com aquele apóstolo. Por fim, ele está agora preso, encarcerado em uma casa em Roma. E aí, irmãos, a distância já é bem maior. 1.270 quilômetros, mais de 1 milha. Ou seja, isso demonstra que essa era uma igreja generosa. E que reconhecia o que o apóstolo Paulo havia feito por eles. E agora, de alguma forma, eles queriam também dar, ofertar. Assim como eles receberam, agora eles estavam dando para o apóstolo Paulo. Irmãos, nós precisamos,
realmente ter essa atitude aqui de generosidade, como a igreja de Filipos teve, não medir distâncias ou dificuldades. Às vezes nós colocamos tantos empecilhos para sermos generosos, mas não apenas temos que ter a atitude dos filipenses, temos que ter a atitude também do apóstolo Paulo, de agradecer, de agradecer. Nós precisamos ser gratos pelas pessoas que cooperam conosco aqui nessa obra, que ajudam no louvor da igreja, que ajudam com dízimo e oferta, que ajudam na limpeza, eventos, na manutenção do prédio. Irmãos, talvez você não é um líder aqui na igreja, não toca no louvor, não é um anfitrião, não tem um chamado para ser pastor, e você pode se sentir inferior a alguém. Você pode se sentir mal. Mas eu quero dizer que você é extremamente importante e nós somos gratos pela sua vida. Sem você, a nossa igreja não funcionaria. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem, pessoas que cooperem de todas as formas, não apenas com o dízimo e a oferta, que também é importante e é uma parte, mas nas outras diversas coisas que uma igreja tem para fazer. O apóstolo Paulo vai agradecer o empenho daqueles irmãos. Eu tenho certeza que sem os irmãos não seria possível fazer o que estamos fazendo aqui hoje. Não seria possível nem mesmo eu trabalhar em tempo integral. Os irmãos sabem, eu sou assalariado aqui da igreja, eu trabalho em tempo integral já faz aí um tempinho. E isso só é possível porque os irmãos têm sido fiéis. Os irmãos de fato têm sido generosos e não têm medido esforços para contribuir de forma generosa, abundante. E o apóstolo Paulo vai dizer que certamente Deus também iria recompensar aqueles irmãos. Assim como a igreja, ela estava ajudando o apóstolo Paulo e abençoando o apóstolo Paulo, Deus também abençoaria e ajudaria aquela igreja. É o que o apóstolo Paulo vai dizer. Mas aqui nós temos um outro aspecto também. A igreja também precisa ser grata pelos pastores que a presidem. Pois são eles que velam pela vossa vida, em oração, jejuns, são eles que vos assistem em suas necessidades. Então a gente precisa reconhecer o esforço também da liderança, dos pastores, dos líderes, das pessoas que estão envolvidas em um âmbito mais profundo no trabalho. Quantas pessoas às vezes não têm um mínimo de gratidão pelo seu pastor, pelo seu líder? Elas pensam que se tivesse outro pastor seria melhor, se pastor fulano liderasse a igreja seria melhor. E não agradece por todas aquelas coisas que o pastor tem feito, pelo apacentamento que tem recebido, pelo alimento espiritual que tem recebido, que é graças a ele que você está aqui. Crente, firme na fé. É o arroz com feijão. A igreja, os líderes têm que ser gratos à igreja, mas a igreja também precisa ser grato aos líderes, é o que o apóstolo Paulo diz aqui. E Paulo ele vai deixar bem claro mais uma vez que ele não estava pedindo alguma coisa aos filipenses, mas que aquela ação produziria frutos, produziria créditos, e ele vai comparar isso com um sacrifício que é agradável a Deus. Isso está aí no verso 17 e 18. Ele está dizendo que não procura doações, e como eu disse, o apóstolo Paulo constantemente era acusado de ser um lobo, um mercenário, alguém que estava procurando apenas obter algum lucro com a pregação do Evangelho. Era acusado de ser um charlatão. E aqui mais uma vez, pela segunda vez, o apóstolo Paulo vai deixar claro que ele se alegra, claro, porque recebeu aquela oferta, mas também porque isso seria creditado na conta celestial daqueles irmãos. É isso que trazia alegria ao coração do apóstolo Paulo. Que à medida que eles contribuíam, eles também seriam abençoados. Irmãos, não é muito diferente hoje. Hoje as pessoas também acusam os pastores disso, de serem mercenários, de estar interessado apenas no lucro pessoal, no dízimo dos irmãos, no dinheiro dos irmãos. Eu me lembro que há mais ou menos 4 anos, quando eu saí de meu emprego, uma moça lá que eu tinha até uma boa comunicação com ela, ela me perguntou, mas você tem um serviço meio estável aqui, por que você vai sair? Para onde você vai? Eu falei, eu vou trabalhar na igreja. Eu falei, garoto esperto, pequenas igrejas, grandes negócios. Então você vê mais ou menos essa ideia que muitos crentes têm, que muitos irmãos têm e que o mundo tem. De pastores, e é verdade que muitos pastores são realmente mercenários? Sim, muitos, mas não são todos. Nós não podemos jogar todos no mesmo balaio de gato. Irmãos, assim como existem médicos maus, existem médicos bons.
E não desacreditamos a medicina por causa disso, e nem os médicos. Assim como existem maus advogados, existem bons. Assim como existem maus pastores, existem bons. Aqueles que não têm coragem de tocar em um tostão da igreja, em um centavo. O apóstolo Paulo vai dizer que aquele trabalho deles, eles seriam recompensados não pelo apóstolo Paulo, mas pelo próprio Deus. Irmãos, nenhum trabalho que nós fazemos para Deus é vão. Deus ele nos recompensará por todo esforço, por todo serviço que tivermos prestados. Ainda que alguém não dê um tapinha nas suas costas e diga muito obrigado. A gente sempre procura aqui ser grato com todos aqueles que contribuem, que ajudam. Procuramos demonstrar a nossa gratidão sempre. Mas, irmãos, às vezes nós podemos falhar também. Às vezes nós vamos nos esquecer, não vamos dizer. Às vezes você pode pensar, poxa, nem um obrigado. Nem um tapinha nas costas e um parabéns. E você pode se sentir tentado a ficar triste com isso. A se decepcionar. É o que acontece com muitas pessoas. O apóstolo Paulo está deixando bem claro que ainda que ele não pudesse retribuir, Deus os retribuiria. Há um vídeo muito interessante na internet chamado A Mulher Invisível. E essa história é mais ou menos assim. A mulher, ela trabalhava em sua casa, ela fazia os seus serviços domésticos. O esposo parece que não havia. Certa vez ela foi levar o seu filho na escola e perguntaram, quem é essa do seu lado? Ela falou, não sei, mora lá em casa. E ela falou que se sentia invisível dentro da sua própria casa. E certa vez a sua amiga foi para a Europa, para a França, algum lugar assim. E trouxe um presente para ela. E esse presente era um livro que continha ali obras, pinturas, esculturas, que foram pintadas em lugares escondidos e que não foram assinados por seus autores, por seus criadores. E ela ficou pensando consigo, né? Ela via todas aquelas artes, todas aquelas pinturas maravilhosas, coisas tão belas, mas ela notou que estavam todas em lugares escondidos. Ela pensou, mas por que alguém perderia tempo fazendo isso aqui? Em um lugar escondido, em um lugar onde ninguém vê, onde ninguém vai tributar glória, honra, status, homenagem. E ainda não assina o seu nome, por quê? E parece que tinha uma inscrição naquele livro, dizendo que, ainda que todas as pessoas não fossem ver aquele trabalho, Deus estava vendo. Era como se aquelas pessoas estivessem fazendo as suas obras de arte, não para as pessoas, mas para Deus. Ainda que as pessoas não notassem, Deus estaria notando, Deus estaria vendo. Irmãos, Deus está vendo o seu esforço. Ele vai te recompensar. Deus está vendo o trabalho que você faz, mesmo que ninguém note, Ele vai recompensar. A Bíblia diz em Mateus 25, que se apresentaram diante de Deus algumas pessoas, e Deus disse, olha, vocês podem entrar no reino, porque vocês me viram com fome e me deram de comer, me viram com sede e me deram de beber, me viram nu e me vestiram. E eles, em dúvida, perguntaram, quando é que foi que a gente te viu nu, com sede e com fome e te servimos? E Jesus responde, toda vez que vocês fizeram e serviram um dos meus pequeninos, vocês não fizeram aos meus pequeninos, mas a mim. Irmãos, é exatamente isso. Todo o seu serviço, tudo que você faz, não é para homens. Não são os homens que propriamente estão recebendo, mas o próprio Deus. Ele há de trazer também o fruto disso, seja aqui ou seja na glória. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Paulo vai comparar a atitude deles como um sacrifício de um animal perfeito, que quando era queimado, a fumaça subia a Deus, e aquilo era recebido por Deus como um aroma agradável e aceitável ao Senhor. Ou seja, um culto a Deus, e assim deve ser os nossos serviços a Deus. A nossa vida deve ser um culto a Deus. Tudo o que você faz nessa igreja, o seu dízimo, a sua oferta, o seu louvor, a sua oração, a sua adoração, deve ser um culto a Deus. Certa vez um homem se converteu, na época de Lutero, e perguntou, Lutero, o que eu devo fazer agora? Talvez em sua mente, ele pensava que Lutero diria, vá para um monastério. Vá para um monastério. Mas a resposta de Lutero foi, o que você faz? Eu sou um sapateiro. Então Lutero responde, então vá para a sua casa e faça o melhor sapato que você puder para a glória de Deus. É exatamente isso, irmãos. Tudo que nós fazemos deve tributar glória a Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O serviço que vocês estão prestando a mim, ó Filipenses, é um tributo agradável a Deus. E Ele vai recompensar vocês. Uma outra coisa que o apóstolo Paulo também vai falar aqui é sobre o recibo daquela oferta. Ele vai emitir um recibo
Ele vai dizer que recebeu das mãos de Epafrodito o que os filipenses enviaram. Porque os filipenses poderiam pensar, será que Epafrodito entregou mesmo aquela oferta? Ou será que ele embolsou? Será que ele pegou para ele? Mas o apóstolo Paulo vai deixar bem claro aqui, no verso 18, que ele recebeu, mas tem tudo até em excesso. Tem amplo suprimento depois que recebi de Epafrodito. Irmãos, isso nos ensina algo muito importante. Nos ensina que a igreja ela precisa ser transparente com os recursos que arrecada, com os dízimos e as ofertas. Por que muitas pessoas não dizimam e não ofertam? Porque não têm confiança como o dinheiro é administrado. Inclusive há igrejas que se você pede para ver o relatório, o pastor se sente até ofendido. Que isso? Você está duvidando do ungido de Deus, do nome de Deus? Eu converso com diversos irmãos e alguns me relatam que eles devolviam o dízimo, a oferta e tal. E o que deveria ser suficiente, segundo a Escritura, para suprir as necessidades da igreja. Mas aí, no mesmo tempo, no mesmo domingo, no domingo seguinte, o pastor estava lá mais uma vez pedindo dinheiro para pagar a conta de água, para pagar a conta de luz, para arcar com despesa de festa, para arcar com coisas que iriam comprar, com caixa de som. E as pessoas iam observando, para onde está indo esse dia, esse dízimo? E aí só há duas soluções. Ou muitas igrejas que pegam tudo e enviam para a sede e ficam urrando, ou então, a segunda alternativa que é que talvez o pastor estivesse embolsando mesmo. Ou seja, desconfiança gera em nós realmente um motivo de ficarmos com o pé atrás para contribuir. E o apóstolo Paulo, ele aqui emitiu um recibo, não, eu recebi o que vocês enviaram. O mensageiro, ele entregou a mensagem, ele entregou a oferta. Irmãos, eu creio que em nossa igreja, os irmãos são fiéis justamente por causa disso. Porque nós temos sido transparentes aqui. Afinal, quem não deve, não teme. Então, como é que funciona? Né? Quem é que conta o dízimo aqui? Quem conta o dízimo aqui é o tesoureiro, que é o Rodrigo. E quando não tem nenhum irmão, eu o ajudo ali a contar, mas quando tem, eu peço para outro irmão ir. Segundo, algumas pessoas perguntam, né, por que tem o nome no envelope? Ora, imagine comigo. Se não tem nome, ficaria bem mais fácil alguém meter a mão naquele dinheiro. Ora, ninguém vai dar conta, não vai fazer falta. Ninguém vai saber que sumiu. Mas se tem o nome ali, essa atitude já é inibida. Porque a gente sabe quem é fiel e quem não é. E às vezes o irmão falta ali, você vai procurar às vezes saber, ou então o próprio irmão diz, né, e às vezes aconteceu alguma coisa naquele mês. Ou então, o que é pior, não pastor, eu dei sim lá meu dízimo, minha oferta, pode olhar lá. Um pastor uma vez me contou que uma irmã, ela estava doente por alguma ocasião, ela não podia levar o dízimo na igreja. E ela pediu para um irmão levar. O irmão foi lá e depositou o envelope mais vazio, né? E o pastor sabia que aquela irmã era fiel. E aí, certo dia ele entrando em uma questão lá, irmã, o que aconteceu, tal? Você deixou ali de contribuir, você está precisando de alguma coisa, a gente pode te ajudar em algo? Não, pastor, que história é essa? Eu não deixei de contribuir, não, eu não fui lá, mas eu pedi para fulano levar lá. Então tá vendo? Tá vendo como os nomes facilitam para também inibir? Não é porque a gente quer controlar a sua vida, não é porque a gente quer saber quem dá e quem não dá. A verdade é que, inclusive para ser membro da nossa igreja, a pessoa nem precisa ser dizimista, mas cremos sim que quem o faz é abençoado. Tendo essa atitude, nós inibimos aqueles que desejam meter a mão no dinheiro. É uma proteção para nós, é uma proteção para os irmãos. E aqui também, nós temos uma reunião por mês de liderança, onde são prestadas contas à liderança. Temos um relatório ali onde analisamos, questionamos, vemos recibos necessários e tal. Então veja, não fica restrito aos pastores, não tem uma aristocracia, onde o relatório só pode ser visto por os líderes da igreja. Não. Aqui nós temos uma quarta atitude também, de transparência, que é que todos os membros da igreja podem ter acesso ao relatório e aos recibos. Saber quanto foi gasto, com o que foi gasto, qual é o meu salário. Inclusive, alguns irmãos perguntam quanto eu ganho. E não tem problema nenhum, eu falo, não tem problema. Alguns querem saber o aluguel, dá para ver o aluguel, água, energia e outras despesas que temos. Ou seja, qualquer membro da igreja pode ter acesso. Irmãos, é nisso aqui que os irmãos estão vendo a reforma que a gente está fazendo. E estão vendo para onde o dinheiro está indo. Está sendo investido no próprio lugar aqui para um conforto dos irmãos. Isso traz confiança. Isso traz confiança. Mas em breve estaremos reformando aqui
é o banheiro. Eu creio que pela graça de Deus é isso que leva os irmãos, né, a ver a nossa honestidade e confiar em nós nessa questão. É isso que levava também a igreja de Filipos a confiar ali em Epafrodito para levar a mensagem e a oferta ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo emite o recibo para eles. A igreja deve ser transparente. Ele vai dizer que assim como eles estavam suprindo as necessidades dele, Deus também os supriria. Olha o verso 19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus. É como eu disse aqui, irmãos, quando cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Deus ele tem suprido essa igreja, uma igreja que nem é tão grande, tem despesas altas aqui, mas veja, eu trabalho em tempo integral faz 4 anos e nunca faltou o salário, nunca teve um dia que não tinha para pagar as contas da igreja, nunca precisamos fazer coisas extras para... Nunca, Deus supriu até mesmo nessa pandemia. Mas não apenas isso. Nós temos visto Deus abençoando e multiplicando também na vida dos irmãos. Você pode pensar, mas tem alguém aqui que deve ser meio rico, bem de vida, né? Tem alguém aqui que sem dúvida banca toda a igreja. Irmãos, na verdade não, eu posso te afirmar que não tem ninguém rico aqui. Não tem ninguém. As pessoas elas têm as condições mais ou menos parecidas. Uma coisa eu posso te afirmar, não tem rico em nosso meio, mas também não tem ninguém necessitado. Não tem ninguém que tenha e padeça em necessidade. Deus ele tem suprido as nossas necessidades, tanto da igreja como dos irmãos. O apóstolo Paulo agora então ele vai agradecer a Deus, para a gente finalizar aqui então, porque ele reconhecia que aquela atitude dos filipenses era então uma atitude que deveria tributar gratidão e glória a Deus. Ele via a mão de Deus conduzindo os filipenses naquela oferta. E ele vai render toda a glória, então, àquele que merece glória, o Senhor. Irmãos, nós precisamos sim agradecer as pessoas, mas também precisamos agradecer a Deus, principalmente a Deus. Porque se as pessoas elas têm uma boa atitude, isso não vem delas mesmas. É Deus conduzindo, é Deus dando graça para que nós hajamos assim. Então nós não podemos perder de vista que tudo deve render glória a Deus. Um dos 5 solos da reforma é só lhe deu glória, somente Deus a glória. E por que isso é importante? Os filipenses poderiam ser tentados a falar, a gente é melhor das igrejas, né? Glória a nós, a gente está sempre com o apóstolo Paulo contribuindo. E o apóstolo Paulo vai dizer, não, a glória seja dada a Cristo. Né? A nosso Deus e Pai seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Há muitas pessoas hoje que fazem coisas não para engrandecer a Deus, mas para se engrandecer. Por exemplo, a pessoa dá uma cesta básica lá para alguém, selfie, Facebook. Tá vendo como eu sou generoso? Ou então ajuda uma pessoa e sai falando para todo mundo. Mas o que a Bíblia diz em Mateus 6,3 é que a sua mão direita dá, que a sua esquerda não fique sabendo. Essa deve ser a nossa atitude. Toda a glória deve ser tributada a Deus. Se temos uma boa ação, deve ser dado glória a Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos filipenses. E agora ele vai dar os cumprimentos finais. Olha só que maravilhoso, olha só como termina essa carta de forma bonita, de forma realmente maravilhosa. Cumprimentai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos cumprimentam. Todos os santos vos cumprimentam, principalmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Paulo, irmãos, ele não deixou de trabalhar nem mesmo na prisão. E ali ele rendeu frutos na guarda pessoal do imperador. Ele vai cumprimentar os irmãos e dar então essas boas notícias. Olha, as minhas circunstâncias não são as melhores. Mas Deus ele usou essa circunstância para que eu pudesse anunciar o Evangelho. E se você voltar para o capítulo número 1, o verso 12 e 13 declara isso. Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou em prisão. O apóstolo Paulo usou daquela oportunidade para poder pregar o Evangelho, para poder anunciar as boas novas para aqueles carrascos que ficavam presos a eles. Eu fico imaginando, né, a guarda pretoriana, os carrascos que ficavam presos ao apóstolo Paulo trocando de turno, né? Aí vinha se prendia ao apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo não podiam sair dali, era a ordem do imperador. E o apóstolo Paulo se dirigia a eles e falava, vem aqui, você já ouviu falar de Jesus Cristo? E começava a ler isso.
expor a palavra de Deus, a expor as boas novas, de forma que ele vai deixar aqui que muitos da casa de César se converteram, provavelmente se referindo a esses guardas que estavam ali com ele. Veja que o apóstolo Paulo ele podia se alegrar e viver contente em toda e qualquer circunstância. Ele via a mão de Deus, porque ele aprendeu o segredo do contentamento. E ele nos instrui aqui qual é o segredo. Primeiro, creia na provisão de Deus. O nosso Deus é Jeová Jirê. Ele é o Deus provedor. Segundo, saiba de onde vem a sua força. Esqueça essa tolice de confiar em si mesmo, ou nas pessoas, ou no seu trabalho, ou nas suas riquezas, nos seus bens. A sua força deve vir de Deus, que tem uma fonte inesgotável de força, poder. E por último, seja grato às pessoas e a Deus. Eu creio que se você tiver essas 3 atitudes que o apóstolo Paulo nos ensina a ter, você vai conseguir viver contente em toda e qualquer circunstância. Você crê? Amém. Vamos nos colocar de pé?